Fala, seus fãs de Manowar, eu sou o Nicolas e seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal do Metal. Vocês analisaram pelo título e pela thumb, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os rapazes alemães do Cruel Force, que é dessa nova safra aí de bandas de speed metal. Sem mais enrolação, que ainda tem a intro, vamos logo pro vídeo. Heavy metal isn't a trend, it's a way of life. There's a fire inside of us. A gente partir, já passou a intro. Galera, eu peço perdão pela demora, eu sei que eu tinha falado que eu ia postar mais vídeos. De fato, eu tenho um grupo que eu criei só comigo ali no WhatsApp, pra mim colocando todos os vídeos que eu quero fazer com data. Só que, cara, eu estou trabalhando naquela grande escala 6x1, cara, 6x1, e eu só tenho um domingo livre, então eu acabo às vezes não conseguindo conciliar, porque basicamente eu tenho um domingo pra resolver tudo. Então às vezes o canal acaba ficando meio de lado, mas eu peço perdão por isso, eu prometo que eu vou criar uma rotina para esse canal para manter ele ativo, porque a galera cobra e vocês estão certos em cobrar, e tem sempre pessoas novas chegando aqui e eu preciso sempre estar renovando os vídeos para entregar o melhor conteúdo para vocês. Perdão de coração por isso, queria dar essa desabafada dessa escala doida aí. Eu sei que tem muitas pessoas que me assistem que vai saber o que eu tô falando. É isso, só queria desabafar aqui com vocês. Vamos logo pro vídeo. A história deles é bem curta, eles já deram algumas entrevistas, tanto o que eu peguei aqui no vídeo sobre a história deles, realmente foi numa entrevista que eles deram lá numa revista gringa, que eu vou deixar aqui na descrição, caso eu esqueça podem me lembrar. Então eu acredito que eu vou resumir um pouco da história aqui deles pra vocês e fazer aquele que eu sempre faço, que é, né, a questão de analisar os álbuns da minha maneira ali, dar uma passadinha, falar o que eu gostei e se eu recomendo pra vocês ou não. Então vamos lá. A banda tem seu início lá em 2008 no lugar, cara, é bem bizarro esse nome, na Renânia-Palatinado, que é na Alemanha. Ainda nesse ano de 2008, os caras já lançam sua primeira demo, que foi intitulada de Into the Crypts. E aí após esse lançamento, igual eu falei, galera, é bem curto mesmo, é essas informações que eles passaram. Após o lançamento dessa demo, eles ficaram 2 anos de molho sem lançar nada. Em 2010, uma gravadora intitulada de Heavy Force contratou os caras e aí sim eles conseguiram fazer a gravação do seu primeiro disco. Esse que é intitulado de Rise of Satanic Might, que eu irei comentar aqui pra vocês brevemente sobre ele. O que dizer desse disco, né? Ele já abre com Witch's Curse, que o início é bem semelhante ao Hell Always do Slayer, é bem legal você traçar, é nítido que o Slayer, tanto pela lírica da banda, é bem inspirada no Slayer, Slayer é uma das inspirações, e o começo de Witcher's Curse lembra muito o começo do Hell Always do Slayer. Depois dá um comparativo dos dois quando você for ouvir. O disco aqui, cara, ele é a perfeição do black, do speed e do thrash reunido junto, a banda é bem essa junção ali que tinha bem nos anos 80, né? Aqui, cara, a gente tem riffs velozes, a voz muito agressiva e a temática, logo igual eu falei, a temática lírica da banda sendo focada no satanismo e no ocultismo. A gente também pode ver por esse primeiro logo da banda, que tinha uma cruz invertida, e também tem um bodão e pelo nome do álbum. Esse disco é sensacional, cara. É aquele disco que eu sempre falo que é o disco que não perde a cadência, sabe? É uma música mais agressiva que a outra. Não tem uma faixa que você consegue dar uma respirada, todas as faixas se mantêm na mesma cadência de ser rápido e veloz, e parece que cada uma vai ficando mais agressiva que a outra. Isso, igual eu falei, ele tem músicas espetaculares, a própria Witch's Curse, que abre o disco, também tem a minha favorita do álbum, que é a Victim of Hellfire, e tem a própria Satanic Might, que é excelente. Aqui nesse álbum a gente tem um cover, também tem no segundo álbum da banda um cover do Battery, e aqui desse álbum é a Necromance, que ficou sensacional bastante, principalmente com a temática do álbum, ficou sensacional esse cover do Battery ali. O disco é sensacional, se você curte ali o speed metal oitentista, esse metal mais old school aqui, igual eu que sou apaixonado, cara, esse disco é um prato cheio pra você, porque os caras eles conseguem deixar esse tom de modernidade, mas também tem aquela essência do som ali cru dos anos 80. Tanto pela produção, que é meio cavernosa assim, então dá um charme pro disco e parece realmente que é um disco que saiu ali diretamente de uma banda perdida ali dos anos 80. Informei, galera, como não tem muitas informações, eu já vou pular porque no ano seguinte os caras já lançaram o seu segundo álbum. Em fevereiro de 2011, eles lançaram o primeiro single, que seria desse seu futuro álbum. Esse single foi a Anxiety Black Spirit, e em junho do mesmo ano, de 2011, eles lançaram o seu segundo álbum, que foi intitulado de Under the Sing of the Moon. Esse disco eu sinto que ele segue a mesma cartada do seu antecessor,
Porém, tem algumas faixas que eu sinto um pouco de uma cadenciada. Não tô dizendo que a música fica lenta, não tô dizendo que a música não é rápida, mas a gente sente uma pegada ali mais um heavy tradicional, que fica uma parada não, os riffs não tão velozes, mas a música continua com velocidade. Eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. A própria faixa título do disco, eu sinto que ela tem bastante disso. Igual eu falei, não tô falando que a música é lenta, tá? A música é sim rápida, mas comparado principalmente com o disco antecessor e com algumas outras faixas desse próprio disco, essa música ela parece que tem uma cadenciada ali no meio dela, fica uma parada mais um heavy tradicional. Igual eu falei, além da faixa título, que é uma música espetacular, a gente tem Infernal Winds e também a própria faixa que saiu como single do álbum, que é a Anxiety Black Spirit, que é uma música sensacional. A Infernal Winds é uma prova que o disco ele tem sim a rapidez. Essa música é muito rápida e ela é espetacular. Também, por mais que a banda em algumas, principalmente na faixa título, parece que dá uma cadenciada, esse disco segue a essência do que a banda tinha apresentado no seu disco antecessor, trazendo a fusão e a mescla perfeita entre o black, o thrash e o speed metal. Eles falaram na entrevista, cara, eles fizeram, né, lançaram esse álbum em 2011, e aí teve umas diferenças na banda, e o Carnivore, ele acabou saindo. Nisso a banda contratou um cara ali substituto pra cobrir os shows que estavam pendentes, e depois disso a banda acabou encerrando as suas atividades em 2012. Depois de uma década, apenas em 2022, a banda retomou as suas atividades, e em 2023 eles trouxeram seu novo lançamento, que foi intitulado de Dawn of the Axe. E cara, o que falar, a banda voltou com tudo, igual eu sempre falo, esse é um disco que tudo que um bom disco de speed tem que ter. Sinto que a banda ela voltou com total velocidade, cara, igual eu falei, enquanto no antigo álbum, né, o antecessor, tinha umas paradas mais cadenciadas, aqui a banda apostou totalmente no speed, principalmente também pegou muita influência do heavy. Aqui eu sinto, óbvio, tanto pela lírica ainda da banda continuar igual, a questão da sonoridade da banda, parece que eles pegaram bem mais ali a onda do heavy metal tradicional e do speed metal ali dos anos 80 que casavam, né? As bandas eram bem semelhantes, essa sonoridade uma casava com a outra. Então nesse disco, cara, os caras voltaram realmente com tudo, tanto que aquela própria entrevista o cara falou, né? Eles falaram que, tipo, eles sentiram essa inspiração de voltar e meio que voltaram com tudo, que escreveu um monte de riff foda. Aqui a gente sente os caras bem entrosados e parece que esse tempo, essa década que eles ficaram longe, fez bem pra banda porque eles trouxeram um disco sensacional, sem dúvida um dos melhores discos que lançou ano passado. Com faixas espetaculares como a It The Dawn of the Axe, a própria Power Surge e a Cross This... Ah, cara, eu não vou saber falar esse nome, que foi a última, foi a primeira, né, essa última, a Cross of the não sei o que, foi a primeira single que eles lançaram de divulgação desse álbum. Falei, cara, os caras voltaram bem consistentes e agora a banda tá com tudo aí, fazendo os shows lá por fora mesmo. Infelizmente o Cruel Force, né, como eles pararam em 2012 também, eles não conseguiram vir aqui pro Brasil. Eu espero que esses caras venham aqui pro Brasil em algum momento, porque sem dúvidas eu vou querer ver um show deles. Imagina com o Evil Cut, o Alcon abrindo, porra, seria do cacete. Cara, essa banda é sensacional. Essas últimas semanas eu peguei bastante ouvindo a discografia deles. Na verdade são 3 discos, mas eu já conhecia a banda, eu já tinha escutado, mas essas últimas semanas eu peguei pra ouvir assim, prestando realmente atenção, e eu tô simplesmente fascinado por esses álbuns. Eu tô ouvindo em looping, certeza que no meu final do mês aí do Spotify, eles vão estar lá em primeiro de mais escutado, porque é a banda que eu tô doido ouvindo toda vez, e eu resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês falando sobre eles. Infelizmente eles não têm muita história, né? O que eu peguei foi o que eles deram em entrevista, então eu fiz aquele tudão com um pouco da minha opinião aqui aleatória sobre os discos. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia o Cruel Force, se sim, qual é a sua faixa, qual é o seu disco favorito. Recomende aqui também bandas de speed pra mim poder trazer aí futuramente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima, falou!